Segundo o último relatório apresentado pela ONU Habitat, a divisão de população do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, em 2022, estima-se que metade da população mundial vive atualmente concentrada nas cidades do planeta. Há décadas que este organismo publica resultados e projeções revistas sobre os principais aglomerados urbanos e rurais de todos os países mundiais. Desta forma, a ONU avalia anualmente o crescimento geográfico das cidades, bem como o número de habitantes que vivem em áreas metropolitanas. Este ano 2023, a lista dos países mais povoados é parecida com a edição anterior, com poucas mudanças de posição e nos números de habitantes. Tóquio, no Japão, consegue manter o seu estatuto de maior e mais povoada cidade do mundo, com 37 milhões de habitantes. Seja bem-vindo ao canal Filtrou. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, e também deixe o seu like nesse vídeo. Confira a seguir as 10 cidades mais populosas do mundo. 10. Osaka, Japão. População 2023, 19.013.434 habitantes. Osaka reúne mais de 19 milhões de habitantes numa cidade que se estende sobre 223 km². Situada na ilha de Honshu, no Japão, é uma das grandes cidades portuárias e polo comercial do país asiático. Osaka destaca-se pela sua arquitetura moderna, uma animada vida de rua com mercados e bancas de comida por todos os lados, e uma grande oferta de diversão noturna. O Castelo de Osaka, do shogunato do século XVI, é um dos seus principais monumentos históricos. Está rodeado por um fosso e um parque arborizado com cerejeiras e ameixeiras, que se enchem de cor na primavera. Igualmente dignos de destaque são os seus santuários budistas e shintoístas, como Sumiyoshi Taisha, um dos templos mais antigos do Japão, fundado originalmente no século III. A cidade tem uma dezena de atraentes museus, cujas exposições incluem desde arte tradicional a tecnologia de ponta. Mumbai, Índia. População 2023, 21.296.516 habitantes. Mumbai é a cidade com maior densidade populacional da Índia e o seu centro financeiro, reunindo quase 21 milhões de pessoas nos seus 603,4 km² de superfície. Entre os seus ícones, encontram-se a Porta da Índia, a sua atração turística mais conhecida. Com 26 metros de altura, foi construída para comemorar a visita do rei Jorge V da Inglaterra e da rainha Maria em 1911. Outros dos seus encantos são o Templo Mahalakshmi, edificado no ano 1831, que é, atualmente, o recinto hindu mais importante da cidade. O túmulo de Haji Ali, situado junto à costa, é considerado o melhor miradouro sobre a cidade. A estação de comboio Vitória, eixo de comunicação do país, é outro dos edifícios mais visitados. Junto ao Mar Arábico destacam-se Marina Drive, o maior passeio marítimo da cidade, Colaba, com seus moles onde se podem ver os pescadores locais na faina, e a Ilha Elefante, igualmente denominada Guarapuri, um dos destinos de excursões mais populares, a 1 hora de barco do porto local. Esta ilha alberga um conjunto de 7 grutas declaradas Patrimônio da Humanidade. Pequim, China. População 2023, 21.766.214 habitantes. Pequim é a enorme capital da China. Ocupa oficialmente uma superfície de 16.411 km², sobre os quais se distribuem os seus mais de 21 milhões de habitantes. A sua história é igualmente colossal, remontando a mais de 3 milênios. Essa bagagem faz com que possua tantos edifícios de arquitetura vanguardista como sítios históricos, de entre os quais se destaca o complexo da Cidade Proibida, Palácio Imperial das dinastias Ming e Qing, que é atualmente um espaço monumental com dezenas de palácios e museus. Ali perto, na enorme e icônica Praça Pedonal de Tiananmen, reúnem-se o Mausoléu de Mao Tse-tung e o Museu Nacional da China, este último a exibir uma valiosa coleção de relíquias culturais.
7. Cairo, Egito. População 2023, 22.183.200 habitantes. A enorme capital do Egito, situada nas margens do mítico rio Nilo, cobre uma superfície com nada menos do que 3.085 km². Alguns dos locais de visita obrigatória são a Praça Tahrir, a Cidadela de Saladino, século XII, a Mesquita do Sultão Hassani, XIV, o Grande Bazar de Jean el-Jalili e o vasto Museu Egípcio, um cofre de antiguidades faraônicas que este ano multiplicou os seus atrativos com a abertura do novíssimo Museu do Cairo, junto ao Planalto de Gizé. Situado na periferia, esse é o local mais visitado, por reunir num pequeno espaço as icônicas pirâmides e a Grande Esfinge, datada do século 26 a.C. 6. Cidade do México. México. População 2023, 22.281.442 habitantes. A capital do México é uma urbe extensa, 1.485 km², e densamente povoada, mais de 22 milhões de habitantes. As suas origens remontam ao ano 1521, quando foi fundada pelos colonizadores, a 2.240 metros de altitude. O seu coração bate no bairro de Zócalo, em redor da Plaza de la Constitución, um enorme espaço marcado pela Catedral Metropolitana, uma construção ao estilo barroco exportado pelos espanhóis, e o Palácio Nacional, que alberga os famosos murais com a história do país pintados por Diego Rivera. Igualmente digno de destaque é o Templo Maior, asteca do século XIII. Em matéria de propostas culturais, destacam-se o Museu de Frida Kahlo, o Palácio das Belas Artes e o Museu Soumaya, onde se exibem 3 séculos de arte americana e europeia. As excursões à Basílica de Guadalupe e às pirâmides de Teotihuacan figuram entre as mais interessantes. São Paulo, Brasil. População 2023, 22.619.736 habitantes. O dinâmico centro financeiro do Brasil é outra das cidades mais povoadas do planeta, com mais de 22 milhões de habitantes distribuídos por uma cidade com 1.521 km² de superfície. A sua importância geopolítica faz com que São Paulo reúna diversas instituições governamentais e culturais, sendo também reconhecida no país como uma meca gastronômica e arquitetônica. A lista dos seus edifícios mais icônicos combina a Igreja Colonial Pátio do Colégio, onde os jesuítas fundaram a cidade em 1554, a Catedral da Sé neogótica, o Arranha-Céus Martinelli, erigido em 1929, e o curvilíneo edifício Copan, do arquiteto vanguardista Oscar Niemeyer. As suas zonas de passeio imprescindíveis incluem o Parque do Ibirapuera, apelidado de Central Park da América Latina, com 158 hectares e 3 lagos artificiais, a Avenida Paulista, 3 quilômetros ladeados por restaurantes, museus, bancos e lojas, o essencial Mercado Municipal, o Mosteiro de São Bento, fundado em 1598, e o Beco do Batman, um museu de arte urbana ao ar livre. Dos seus centros culturais destaca-se o Museu de Arte Moderna, instalado num pavilhão desenhado por Oscar Niemeyer que alberga 8.000 peças dos principais artistas brasileiros, juntamente com obras de Picasso, Modigliani, Chagall e Kandinsky. Dhaka, Bangladesh. População 2023, 23.209.616 habitantes. Dhaka, a atulhada capital de Bangladesh, acolhe mais de 22 milhões de pessoas numa área de 306 km². A cidade situa-se na margem do rio Buriganga e é o epicentro do governo, do comércio e da cultura nacional. No século XVII era a capital mogol de Bengala.
tendo sido nessa época que foram construídos muitos dos seus principais palácios e mesquitas. O recinto da National Parliament House, obra do arquiteto norte-americano Louis Kahn, é uma amostra representativa do rápido crescimento desta metrópole asiática. Xangai, China. População 2023, 29.210.808 habitantes. Situada na costa central do gigante chinês, Xangai é a maior cidade do país, 6.340 km², uma das mais povoadas do mundo, mais de 26 milhões, um núcleo financeiro mundial e também uma das cidades mais modernas. Fundada em 1291 na foz do rio Yangtze, os seus impressionantes arranha-céus dominam a paisagem de uma cidade que ainda conserva grande parte do espírito da China tradicional. O seu centro vital é Dabun, um famoso passeio marítimo com edifícios da época colonial. Do outro lado do rio Huangpu, vislumbra-se o perfil futurista do distrito de Pudong, com a sua torre de Xangai, de 632 metros de altura, e a sua torre oriental Pearl TV e as suas emblemáticas esferas cor-de-rosa. Em contrapartida, a Old City conserva o estilo e os ambientes antigos. Neste bairro é imprescindível visitar os jardins Yueyuan, com os seus pavilhões e tanques tradicionais. De dia ou de noite, Xangai, tal como Nova York, é uma cidade que nunca dorme. Nova Delhi, Índia. População 2023, 32.941.308 habitantes. A capital da Índia e sede principal das instituições governamentais do país é, na verdade, uma cidade recente. Fundada no ano 1911 pelo imperador do Império Britânico Jorge V, quando Nova Delhi recebeu o testemunho de Calcutá, embora só tenha recebido a sua designação atual em 1927. A metrópole é a mais povoada do país, apesar de ter uma superfície de apenas 42,7 km². É uma das urbes cuja densidade demográfica aumentou desde o ano passado. Apesar da sua juventude, Nova Delhi conta com 2 locais declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco: o túmulo de Humayun, que se diz ter sido o precursor do Taj Mahal, e o complexo de Kut, onde residiram sucessivos governantes do país. É igualmente apreciada pelas suas largas avenidas arborizadas e os seus numerosos museus e monumentos. Tóquio, Japão. População 2023, 37.435.191 habitantes. A populosa capital do Japão continua a fundir o tradicional com o ultramoderno, criando o paradoxo de preservar os seus templos e mercados típicos encaixados entre altíssimos arranha-céus. Esta cidade ocupa o primeiro lugar do ranking das cidades mais povoadas do mundo, com mais de 37 milhões de residentes. Além disso, Tóquio destaca-se pela sua dimensão, abrangendo 2.194 km² de superfície. Entre outros locais de visita imprescindível, encontram-se o Palácio Imperial e o Santuário Shintoísta de Meiji, ambos rodeados por bosques, e Tsukiji, o maior mercado de peixe do mundo, bem como vários museus, incluindo o Museu Nacional de Tóquio, dedicado à arte tradicional do país, e o Museu Edo Tóquio, onde é possível assistir a peças de teatro kabuki. E assim, nossa jornada por entre as 10 cidades mais populosas do mundo chega ao seu fim. Essas metrópoles são testemunhas de uma diversidade incrível, onde pessoas de todas as origens se reúnem para construir comunidades, compartilhar culturas e impulsionar o progresso. Cada cidade tem sua própria história para contar, sua própria energia inigualável.
Essas metrópoles são muito mais do que números em estatísticas. Elas são o lar de milhões de pessoas, cada uma com seus sonhos, esperanças e desafios. Elas são centros de inovação, cultura e crescimento, refletindo o potencial ilimitado da humanidade quando trabalhamos juntos. E essa foi a lista com as 10 cidades mais populosas do mundo. E aí, curtiu o vídeo? Deixe nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Filtrou. Até o próximo vídeo!